todos os dias eu peço direcionamento, né? Quando você acorda nas minhas orações, eu falo, Deus, me ajude sempre a tomar decisões corretas, porque o meu trabalho como delegada, ele é baseado em tomadas de decisões e tomadas de decisões rápidas. Eu não tenho tempo para refletir. Né? Me chega uma situação lá, não, calma aí, eu vou lá pensar, estudar. Não, você tem que tomar uma decisão imediata porque está ali em jogo um bem maior que é a liberdade de uma pessoa. Então, eu sempre prezo e peço isso, né? Honestidade, seriedade e ser justa. Ele confessa e a gente tem que extrair muitas vezes detalhes, né? Nossa. Como foi, e aí não é fácil. Tem situações que gera tanta raiva quando você ouve uma pessoa confessando que fez, né? Nossa, cara. Assim como gera dor você ouvindo uma mulher dizendo que sofreu um abuso, como que foi, não é fácil. Isso para mim, até hoje, assim, eu não me acostumo. Então, se a mulher sofre violência e de alguma maneira ela tem dificuldade de sair desse ciclo que a gente fala, que é um ciclo mesmo, né? Então, às vezes começa com pequenos atos, o cara se torna agressivo, aí isso vai intensificando, e a gente fala que tem um momento de explosão, que é quando ele agride mesmo, seja fisicamente ou de forma verbal mais constante, e às vezes o ápice, que seria o feminicídio, e depois vem a fase que a gente chama de lua de mel. Então, às vezes ele tem aquela explosão, aí a mulher se separa, aí ele vem todo, né, carinhoso, 1000 perdões, faz 1000 promessas, e aí a mulher volta e aí começa tudo de novo. Por isso que a gente fala que é um ciclo. E muitas vezes demora-se muito para romper esse ciclo, não é porque ela gosta, que mulher que gosta de sofrer violência. Mas é em razão desses fatores que a gente está falando aqui. Muita coisa em jogo, às vezes a mulher não tem nem consciência que aquilo que ela vive é uma violência. Café Brothers, episódio 55. 6. Muito bom! Não corta não, ficou bom. Isso que ele bateu no peito antes agora e falou assim, aqui eu sou o apresentador aqui. Isso que ele perguntou agora 5 minutos atrás, né? Sabe o que foi? Eu baixei o parado aqui, foi lá no da Mel mano. Não tá perdoado. Vamos Vai. de novo? Capaz, chega o pau. Vai. Então tá bom, então. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto. Um salve, rapaziada. Ele tá de volta. Meu amigo ex-obeso. Viajou. Ex-obeso e recordista. Álvaro Lanza, um exemplo de pessoa que é possível. E perseverança? Um exemplo de que não podemos desistir. Joseph Cleaver. Seja muito bem-vindo, Álvaro Lanza. Tamo junto. E o meu amigo aqui tá sempre do meu lado, aqui, Thiago Tamioso. Tô aqui. É nóis. Um salve pro nosso diretor, Thiago Augusto. Salve. E o Vadinho, que não aparece aqui. Mas tudo bem. Homem fantasma. Galera, quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui, né, do Café Brothers, a agência de marketing digital 454. Isso, vai estar aparecendo aqui. E a Celerium, sempre conectada, aqui, ó. Vários lugares aí, vai estar aparecendo. E também quero falar da Gold Cereais, cara. Porque a Gold Cereais apareceu lá na Rede TV, cara. E aí, fazer um merchanzão também aqui, né? No Café Brothers, a Gold Cereais nos apoia desde o início, cara. Era lá na minha casa. Só que o dono da Gold nunca deixou a gente falar, porque ele... Não, agora vamos falar, Gold Cereais. Quer comercializar os seus grãos com segurança e qualidade? Gold Cereais. E Álvaro Lanza, especialista do agro. Você viu? Esses caras querem alguma coisa? Galera, é o seguinte... Hoje tá com a gente aqui uma pessoa... Pera lá. E a central serviço? Calma aí, mano. Não, depois nós falamos No final. Calma aí no meio. Hoje tá com a gente aqui no Café Brothers uma pessoa muito especial da nossa cidade, né? É uma autoridade. Eu vou apresentar ela aqui para vocês. Eu tô aqui com a Gláucia Valério. Ela é formada em Direito na Unimate, Mato Grosso, na turma de 2007. Ela é noiva do Rogério Nodimato. Um abraço, Rogério. Já vi aqui. Ela tem algumas especializações, né? Segurança Pública, Direito Penal e Processual Penal. Ela foi 11 anos consecutivos escrivã da Polícia Civil e atualmente está há 4 anos como delegada de Polícia Civil. Seja muito bem-vindo no Café Brothers. Muito obrigada, estou muito feliz com o convite, eu acompanho vocês aí nas redes sociais, é uma honra para mim estar aqui ao lado de homens tão incríveis. Que massa, hein? Por falar em rede social, Thiago Tamioso, chama a galera, hein? Gurizada, é o seguinte, eu tenho um convite muito sério para fazer para vocês. Especial. Especial, um convite muito especial, muito emocionado. Hoje eu queria falar para vocês assim, que a gente tá muito perto de bater 1 milhão de inscritos no YouTube. Então se você ainda não tá inscrito... Pela fé, querido.
É que a gente não anda por vista, a gente anda por visão. Aí, ó. Tá vendo? Eu não sei falar bonito desse jeito. Então eu só posso falar o seguinte: vocês vão lá e se inscrevem, vocês estão perdendo tempo. Se vocês não fizerem isso, eu não posso fazer nada. Mas o pedido tá feito. Mas eu espero que vocês vão. E no Instagram? O Instagram tá cheio de gente, não precisa ir lá não, vai só no YouTube. YouTube. Precisa ser. Mas eu... Não precisa não. Vai. Galera, antes da gente começar aqui, nós lançamos uma caixinha de perguntas lá, né, Netão? O pessoal dá a sugestão de quem quer que eles vejam aqui no Café Brother, o pessoal aí da cidade e da região. Bombou lá, Netão? Bombou, tá até agora atualizando lá no negócio. Nossa, cara. O mais votado até agora foi o Bila. Bom ser. Gente, vamos mandar marcha aqui. Álvaro lança. Lança braba aí. Lança brava. Começa o papo aí com o nosso querido aqui hoje. Doutora delegada ou Valéria, hoje? Do jeito que Doutora você delegada quiser, Valéria, então. É Valério, Fique à viu? vontade. É. É Valério. Valério, É verdade. Valério. Doutora delegada Valério. Pegou o sistema do Xandó. Doutora, a respeito de segurança pública na nossa cidade, o que você acha, assim, dentro do nosso estado do Mato Grosso do Sul, você acha que Maracaju, ele tá à frente, tá para trás, ele tá indo bem, tem se desenvolvido? Como você que já conhece, conversa com outras pessoas de outros estados, de outras cidades, o que você percebe? Eu vejo que o estado de Mato Grosso do Sul é um estado muito privilegiado nesse sentido. Eu falo porque eu fui escrivã de polícia por 11 anos no Mato Grosso. Passei por algumas cidades e antes de vir embora e me tornar delegada, eu vivia em Cuiabá. Eu considero Cuiabá uma cidade bastante violenta, crimes graves, crimes de repercussão o tempo todo acontecendo. E aqui no Mato Grosso do Sul, óbvio, não tem como a gente fugir de uma realidade de âmbito nacional. A gente tem sim crimes, às vezes aí de repercussão, crimes graves, por exemplo, homicídios, latrocínios, sequestro. Só Você que está falando do estado. Do estado. Mas eu ainda vejo que não é tão grande comparado a grandes capitais aí do nosso Brasil. E trazendo para Maracaju, eu considero Maracaju uma cidade muito privilegiada também. Nós temos aqui uma segurança pública muito fortalecida. As forças policiais, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, trabalham de forma muito integrada. E isso faz muita diferença para a sociedade. Então, em parceria mesmo, não é conversa fiada, não é demagogia. De ligar para o comandante da Polícia Militar, falar diretamente com o comandante do Corpo de Bombeiros, trabalhar junto, pedir apoio quando é necessário, sem vaidades. É importante que as polícias trabalhem sem vaidades, visando o bem comum que é a segurança pública. E aqui em Maracaju isso existe. Além do apoio da comunidade em geral. A gente tem muito apoio da sociedade civil que se preocupa com a segurança. Entendeu? Pergunta, a Polícia Civil precisa de alguma coisa? Como que está a segurança pública? A prefeitura também é muito parceira e isso faz diferença no nosso trabalho. Você acha que aqui em Maracaju, em especial, tem alguma coisa a ver? Porque, tipo assim, eu, pelo menos, assim, esse tempo fui numa roda de tereré na casa do amigo meu, nós estávamos uns 8 ali, 7 tinha arma, 7 tem arma, o CAC, alguma coisa assim. Então, assim, todo mundo tem arma em casa, ou arma na propriedade rural. Você acha que isso interfere em alguma coisa? Olha, eu não tem como dizer que isso interfere... Porque é um modelo tradicional daqui, que eu não sei, se eu fosse bandido, a mesma coisa, você vai roubar a casa de alguém, você vai roubar a casa de alguém que tem cachorro ou sem cachorro? Não, com certeza. Você fazer a sua parte para contribuir com a segurança é importante. Por exemplo, vamos manter as casas fechadas, trancadas, carros trancados. Não sei se dizer que o fato de muitas pessoas terem armas nas suas casas com as devidas autorizações, sim, né? Vamos falar de armas legalizadas. Se isso inibe. Pode ser que sim, não afirmaria como um fator. Mas eu vejo que aqui em Maracaju, por exemplo, a gente não tem, por exemplo... a gente tem muito emprego. Isso é um fator que contribui, entendeu? A oferta de emprego é grande. Você não vê gente à toa. Isso é um fator positivo. Geração de renda alta no nosso município. Entendeu? E eu acho que isso sim é mais importante do que isso que você está me dizendo, né? Eu vou reformular a pergunta do Álvaro. Então, há 4 anos você está atuando aqui em Maracaju? Isso. E região, né? Aqui no Então, estado. Após
a liberação dos CACs aí, né? Que Mas foi... o CAC já é liberado já faz muito tempo, não é de agora. É que agora ficou em ascensão, né, doutor? ficou em evidência, né? Vamos ficou dizer em- assim, né? Fala Após assim, 2018 para cá, 2020. que foi no governo Bolsonaro, né? É, que isso. ele teve umas mudanças. Que aumentou, assim, a popularidade, vamos supor, do pessoal que usa arma. Eu acho que é isso que o Alvo quis dizer. Sim. Para ter diminuído a violência. Porque Maracaju é uma cidade violenta? Não é nem diminuído. Aqui, eu não sou nascido e criado aqui, mas eu tô aqui 18 anos e eu nunca ouvi falar assim em violência assim, nem grave aqui, tipo, extrema nem se fala, mas violência grande aqui. Sim, porque aqui a gente ainda tem um modelo de cidade do interior. Sim. Entendeu? Aqui é uma cidade relativamente pequena, onde as pessoas se conhecem. Não chegou aqui essa criminalidade nesse nível de crimes graves, violentos, pessoas sendo assassinadas, pessoas sendo sequestradas. É muito pontual. Pelo perfil de cidade mesmo. Nós vivemos numa cidade do interior. Não é pelo fato das pessoas terem a autorização para ter a posse, né, da arma, ao meu ver. Eu não sei por aí. Eu acho mais que é o perfil mesmo. Você vai em cidades do interior, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem muita cidade pequena, aí 15, 20 mil habitantes, você ainda tem uma qualidade de vida nesse sentido. De ficar sentado na frente de casa ali, tomando tereré até de madrugada, sem chegar alguém e ser assaltado. Ainda tem algumas vantagens que hoje você não vê numa capital. Você não vê numa Campo Grande, você não vê numa São Paulo, num Cuiabá, por exemplo. Meu Deus. Mas isso é um perfil ainda de cidades pequenas do interior, mais especificamente aqui do Mato Grosso do Sul mesmo, até do próprio Mato Grosso, que é o estado de onde eu vim. A minha cidade natal é uma cidade de não chega a 30 mil habitantes. E lá a gente tem esse estilo de vida também, entendeu? Eu vejo isso uma característica do interior. Ainda não chegou, graças a Deus, aqui, esse tipo de crime. Esse tipo de criminalidade, você vê toda hora. Não. Se Deus quiser, nem vai. Mas ainda é uma realidade dos grandes centros. Eu não sei nas outras cidades, mas aqui o nosso prefeito dormia com 38 debaixo do travesseiro. Ele falou que dormia com o... Não, todo mundo tem que fazer a sua parte para contribuir, né, com a segurança. E não é porque a gente não tem aqui esses tipos de crime que a gente está falando que a segurança pública vai... Com certeza. Como se diz, né? Vai baixar a guarda. Não, a gente combate o que tem que ser combatido. Eu fiz essa pergunta porque eu realmente, eu tenho essa, assim, não é assim, eu não sei que não é 100% por causa disso, mas assim, eu entendo, assim, na minha cabeça um pouco, alguma coisa tinha a ver, sei lá, não sei, que todos os crimes que acontecem aqui, eles são muito pontuais. Tipo, vem aqui alguém buscar encomenda de 3 caminhonetes, os caras roubam e vai embora, ninguém morre, ninguém atira, ninguém nada. Sim, eu vejo como uma característica, né, repito, por sermos uma cidade do interior. Não vive aqui em Maracaju criminosos de alta periculosidade, entendeu? E olha que a gente está num ponto aqui que é uma rota, né? A gente está no centro aqui do tráfico de drogas, que é Paraguai, né? Ponta Porã. Então, muita coisa passa por aqui, mas passa só, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho na história que a gente estava falando do backstage, né? Você não é do estado do Mato Grosso do Sul. Mas conta como que foi como que você ingressou na Polícia Civil, foi como escrivã, né? Conta um pouquinho como que foi que você entrou ali na Polícia Civil. Você tinha algumas outras opções na tua vida, né? Você provavelmente teve que fazer uma escolha. Na verdade, é interessante isso, porque eu sou formada em Direito, então durante a minha faculdade, faltava, acredito que de 1 ano e meio a 1 ano para eu me formar. Aí você começa a pensar, né? O que eu vou fazer? Porque o curso de Direito te dá um leque de opções. Sim, com certeza. E aí um dia abriu um concurso para Polícia Civil, e aí um colega meu de turma falou, vamos treinar, vamos começar a treinar, fazer provas de concurso para a gente ver como que a gente tá, porque a gente se formando passa pela prova da OAB, enfim. E assim foi. Assim que começou a minha história na polícia, eu fiz esse concurso. Aí eu optei lá e tinha lá vagas para delegado, escrivão e investigador. Falei, bom, eu acho que delegado eu ainda não estou muito preparado. Estava fazendo ainda a faculdade. Falei, vou fazer para esse cargo aqui. Quantos anos você tinha nessa época? Eu me formei com 23, eu devia ter 21, 22 anos. Tava nova, ser delegado. Aí eu falei, vou fazer isso aqui. Aí eu falei, qual que é a diferença? Não me lembro aqui, eu perguntei na época, qual é a diferença de escrivão para investigador? Não sabia nem qual era. Olha, o escrivão fica mais na parte dentro da delegacia e o investigador que vai pra rua. Foi isso aí que me responderam. Falei, então vou fazer para escrivão, porque não sei se eu quero ir pra rua. E assim foi, eu fiz a prova, eu passei. São várias fases, né? Todos os cargos dentro da Polícia Civil são várias fases. Eu passei na prova objetiva, depois eu fui para as outras fases, e nisso foi passando o tempo, eu fui chegando no final da faculdade. Aí passou bem na prova física?
Passei em todas. Prova física, tem outros testes psicológicos, enfim. E aí, quando eu me formei, acho que 2 meses depois, foi já a convocação para assumir o cargo. Olha que legal. Caraca. E aí eu fui, eu não tinha nenhum diploma ainda, porque a faculdade demora um tempo para emitir, né? Eu tive que pegar uma certidão de conclusão de curso. E assim que eu comecei a trabalhar como escrivã, foi, não sei se um acidente seria essa palavra, mas foi um acaso, começou como um teste. E aí, quando eu entrei na polícia lá, né, assumi, eu fui gostando do trabalho, porque o trabalho policial, não existe um meio termo, assim, eu gosto um pouco. Ou você vai amar, ou você vai falar, não, isso não é pra mim, eu vou sair. Entendeu? Eu vejo dessa forma, os anos de experiência, né, me levaram a essa conclusão. E eu gostei muito do trabalho como escrivã. Aí eu fui aprendendo, né, e eu falei, calma. Pra galera entender o que faz o escrivão. E agora que você sabe, você tem que contar pra Sim. Agora que você sabe, o que faz? Já fala como que é o investigador também. Porque falou escrivão, imagina o cara na frente daquela... Escrevendo. Exato, uma imagem que se tem. O escrivão, ele realmente fica muito com o trabalho mais administrativo. O trabalho da Polícia Civil, ele é materializado através do que a gente chama de inquérito policial, que é aquele caderno ali onde você colhe todos os elementos da investigação. E quem é responsável por isso é o escrivão. Ele fica com esse caderno investigativo, que é o inquérito policial. Ele que é o responsável, na maioria das vezes, pelas oitivas. As pessoas intimadas vão lá prestar seus depoimentos. Então, ele realmente tem um trabalho de um teor um pouco mais administrativo. Mas também vai para a rua quando é necessário, participa de operações policiais. Ele é um policial. E o investigador está nessa parte mais da rua, por assim dizer, de levantamentos, investigações no geral. E o delegado é aquele que chefia tudo isso. Ele que entra ali com a parte da análise jurídica mesmo. Pra colocar o cara pra cadeia. Exato. Então, como você era escrivã, você podia ir também pra rua pra... Sim, podia. Eles falam... Mas você ia? Eu ia. Mas ia pra... A mulher. Mas quando precisava ou quando você queria ir? Funciona assim, normalmente, como que é feito o trabalho da Polícia Civil? Ele é um trabalho que a gente fala investigativo. Então, aconteceu um crime, eu digo até porque há uma confusão, né? Algumas pessoas não sabem qual que é a diferença da Polícia Civil, Polícia Militar, e aí tem Polícia Federal, enfim, é um bolo de polícias que o cidadão não sabe a diferença, e é normal. A gente mesmo, às vezes, se perde nisso. Mas a Polícia Militar, ela faz um trabalho que a gente fala preventivo, ostensivo, é a polícia fardada. Então, ela tá na rua. Isso, ela tá na rua visando o quê? A prevenção. Ela tá ali para inibir que o crime aconteça. Quando ele acontece, aconteceu. Então, aí entra a outra polícia, que é a Polícia Civil. Que ela vai fazer o quê? A parte investigativa. Ela vai buscar a autoria daquele crime. Investigar quem é o autor, quais foram as circunstâncias daquele crime, meio de execução, enfim. Materializar a materialidade do crime. Esse é o trabalho da Polícia Civil. Então, muitas vezes, durante essa investigação, chega um momento que você tem que deflagrar uma ação. Por exemplo, ir na rua prender uma pessoa, ir na rua fazer uma busca. Tem os mandatos. Isso, os mandados. Ir na rua cumprir um mandado de prisão, cumprir um mandado de busca e apreensão. É nisso que a gente fala, ir pra rua nesse momento. Ah, tá. Entendeu? Entendi. É nesse momento. São momentos pontuais. Exato, de executar um serviço específico, o que a gente vê muitas vezes falando operações, né? Foi deflagrada a operação pela Polícia Civil. Nesse momento que a operação é deflagrada, aí você vai, emprega todo mundo, escrivão, investigador, delegado, todo mundo vai pra rua. E nesse time que você tava lá de escrivã, qual foi, assim, o caso mais cabuloso, assim, que teve lá, que você falou, que, tipo assim, pelo que você me contou aqui, é o cara que vai montando a história aqui, né, cara? Aí tá desenrolando a história, vai chegar no final. Então você é praticamente um diretor, ele tá escrevendo uma história. É Roteiro. tanto... Ele é um roteirista, né? Sim. Isso meio, fim, final. Você tem que ter um poder de síntese, poder... Você sabe quando a final vai, praticamente, o escrivã sabe mais que toda a equipe. Só você e o delegado ter um feeling de quando vai acabar a história. Exatamente, porque você realmente é um poder de persuasão. A pessoa vai te contar uma história, às vezes ela quer contar desde o nascimento até a... Entendeu? Ou pode ser mentira. Quando você vai ouvir uma pessoa, você vai ouvir o que ela tem a dizer. Sim. Entendeu? A gente se identifica mesmo, dependendo se você está sendo ouvido como uma vítima, como uma testemunha ou como um suspeito, né? Você fala, olha... Por exemplo, né, quando a pessoa está sendo interrogada, é um suspeito, você fala, você tem o direito de permanecer em silêncio, você, né, vai dizer aí a sua versão. Se o cara tá mentindo, se ele tá falando a verdade,
Exato, ele vai falar o que ele quer. A gente não coage ninguém a falar aquilo que eu quero que ele diga, né? 11 anos ouvindo, você já sabia quando o pessoal tava mentindo? Já, muitas vezes você já sabe, pelas expressões, pelo jeito, você já vai pegando o feeling, né? Mas nisso tem muita história, tem história engraçada, tem história triste, Aqui enfim, você tem percebeu história quem de mente e tudo. quem não mente? Ainda não. Aí, você tá enganando quem, Ah, vou te dar uma dica, tá de boné. Mas Conta teve aí. uma história Azul. engraçada. Logo no início Da carreira? da carreira, na minha primeira cidade, até chamada Campo Novo do Parecis. Eu conheço lá. Conhece, né, então? E aí era uma vítima, ele tinha sido esfaqueado, foi levado para o hospital, enfim, foi ser ouvido daquela lesão. E aí eu perguntando, tá, quem fez isso? Eu não lembro. Mas como assim não lembro? Onde você estava? Né? Como que aconteceu? Ele simplesmente não lembrava de nada, só que ele foi contando de uma maneira muito engraçada. Ele, olha, eu estava num bar, de repente eu acordei no hospital e já saiu arrancando soro e tudo mais. Mas quem nunca? E não sabia. Mas não sabia literalmente de onde Não tô que veio, vendo onde que foi, nada. Só que naquele dia ele falou de uma maneira tão engraçada que me deu uma crise de riso. Durante o depoimento. eu tive que sair. Falei, olha, espera. Assim como já caso de você ficar revoltado, né? Caso de que eu particularmente sempre sofro até hoje, que é caso de abuso sexual. É difícil você ouvir um relato, entendeu? De uma mulher dizendo que foi abusada. Às vezes não falo constrangedor porque a gente que é mulher tem uma sensibilidade maior, mas dói, né? Dói ouvir um relato, não é fácil. Assim como ouvir o cara confessando que fez, da raiva. Então você tem que saber controlar as emoções. Não é fácil. Nossa, É imagina. porque você tá ouvindo ali no caso do crime sexual a vítima e o acusado, né? Às E vezes nem não pega o outro, mas E às vezes o geralmente cara... é os dois que você consegue ouvir, ou às vezes é só a vítima? Não tem. Maioria das vezes. Sim, e o cara depende com- de cada caso. Às vezes eu Porque às sou vezes não vítima, acho, eu não pega o testemunho. cara, né? porque ela diz que o cara às vezes tá confessando ali, ele confessa que ele fez. Sim, né? ele confessa e a gente tem que extrair muitas vezes detalhes, né? Nossa. Como foi, e aí não é fácil. Tem situações que gera tanta raiva quando você ouve uma pessoa confessando que fez, né? Nossa, cara. É assim como gera dor você ouvindo uma mulher dizendo que sofreu um abuso, como que foi, não é fácil. Isso pra mim, até hoje, assim, eu não me acostumo. Porque o trabalho policial vai passando o tempo, você vai se acostumando coisas que pra uns meu Deus, pra você já é normal. Uhum. Já é natural, não te surpreende, não te assusta. Mas quando se trata de abuso, eu sofro. Geralmente, quando você tá lá com o escrivão, então são os casos ali de violência que te marcou mais. Não só como escrivã, até hoje, como delegada ainda, continua, não muda, sabe? Porque a história chega, né? Igual, né? Sim, eu faço oitivas normal, como era escrivã, ainda como delegada hoje, eu ouço igual também. Eu falo, eu me tornei delegada, mas eu ainda sou escrivã. Ô Glaucia, nós estamos na página 120 do livro e eu comecei a ler agora. Eu queria saber de você, na verdade, como a sua história cruzou com a história de Maracaju. Como é que você veio parar aqui? Então, aí quando eu passei no concurso para delegado, eu vim para Campo Grande fazer academia de polícia. A gente tem um período que a gente faz esse chamado curso de formação. Aí foram 3 meses, e aí ao final do curso de formação são divulgadas as vagas, né? Para quais cidades do estado tem vaga para delegado. E é assim que eu vim parar aqui. Na época trabalhava aqui, isso há 4 anos, né? O Amilcar, que é um conterrâneo meu, e ele era delegado aqui. Eu não conhecia Mato Grosso do Sul. Eu nunca tinha vindo para cá, nunca. Conhecia lugar nenhum daqui do estado. E aí eu liguei para ele e falei, Amilcar, né, me ajuda, que cidade? Eu não conhecia cidade alguma. Ele, não, Glaucia, você vem para Maracaju, fez o merchan de Maracaju, né? Então, Falei, então tá. É. Não, eu fui pesquisar, você vai pesquisar no Google, né? Maracaju, tudo era o linguiça de Maracaju, a Apareceu o festa Rogério da linguiça. Pareceu o Rogério de cara, assim. Não ó. tinha aparecido ele lá. Ainda não tinha ele na história. E é assim que eu vim, eu fiz a escolha da minha primeira lotação aqui. Aí eu vim pra cá, logo que eu vim, passou 1 ano, não sei se chegou a 1 ano, o Amilcar foi embora. Foi pra Jardim e eu fiquei sozinha, fiquei quase 3 anos aqui sozinha na delegacia. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Dentro desse ambiente da polícia, que é um ambiente bem masculino, né? Foi difícil pra você chegar assim e, poxa, eu sou a delegada e tal, o pessoal entrar assim, ou alguém que é vamos dizer, um malaco, falta com respeito com você, com o fato de você ser uma delegada de polícia mulher. Sim, a profissão delegado de polícia, a polícia como um todo, né? Ainda é um ambiente predominante masculino.
A Polícia Civil não é diferente. Eu nunca sofri desrespeito, nunca, por onde eu passei nesse sentido, né, de ser menosprezada por ser delegada, mas já vi situações das pessoas não confiarem que você vai dar conta do trabalho. Isso é comum, entendeu? Ainda que não é dito diretamente, mas nas entrelinhas, no comportamento. Várias vezes A expressão facial. Sim, em conversa mesmo. Às vezes eu fiquei aqui, por exemplo, como delegada sozinha, né, cuidando, por assim, gerenciando a delegacia. Por 3 anos tinha gente que falava, mas você é da delegacia da mulher, quem que é o outro delegado? Eu falei, não, sou eu, pô. Entendeu? As pessoas, mas você sozinha? Isso aí é comum, já escutei várias vezes nesse sentido. E é dito isso, eu sei que, pô, pensa que por você ser delegada, ser mulher, você não vai dar conta do trabalho. Uma pessoa que falou um negócio desse não é casado. O cara que é casado, ele sabe que é pior do que homem. Armado, então, irmão. Armado é... Então, mas isso aí é Já uma... manda sem ter Já uma arma, não. É pior. Já executa sem ter uma arma, sem nada, imagina. Esse tipo de comportamento eu já vi várias vezes e sei que não para por aí. Sempre vai ter, e assim como outras colegas delegadas, sempre a gente conversa e já aconteceu com várias colegas nesse sentido. Desrespeito nunca aconteceu. É só você olha a pessoa, mas só você, mas delegado, mas você dá conta. Já teve gente de eu atender, olha, a gente teve um crime, por exemplo, aqui, pouco antes de eu ir embora, que teve um latrocínio, um dos poucos, né, que teve aqui no Maracaju. Latrocínio é o quê? Roubo seguido de É isso, de você morte? mata a pessoa para Pra roubar. roubar o objeto dela. E foi um caso, assim, que a gente se empenhou muito, conseguimos identificar quem foi o autor, prendê-lo. E aí eu me lembro que uma das testemunhas, que era a namorada da vítima, logo que aconteceu o crime, a gente chamou ela, tinha sido uma das últimas pessoas que teve e tal, aí, enfim, ela prestou ali o depoimento, foi embora, aí quando a gente prendeu, né, foi noticiado e tudo mais, ela veio ali na delegacia, nem me lembro pra quê, ela, nossa, falou na minha cara, uma mulher, ela, nossa... Vocês conseguiram prender. O dia que eu tive aqui, não botei fé que vocês iam dar conta. Mais ou menos isso, entendeu? Porque eu atendi ela, eu entrevistei ela, fiz algumas perguntas. Então, é mais ou menos por aí. Mas, Glaucio. Glaucio, com certeza... Desculpa, Não, Netão, fica à vontade. só para completar. Com certeza você passou por essas situações, mas na contrapartida, com certeza a maioria admira você por onde você chegou hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque não é possível. Não é possível. A gente assim, que olha... eu acredito na visão certa, séria da criação que a gente teve, assim, desse contexto, de não ter até essa questão de homem e mulher. Admira muito onde você chegou hoje. Não só familiar, as pessoas ao seu redor. Não, sim, muito. Eu converso muito com... Nós estamos agora no agosto, né? Esse mês de agosto tem uma campanha aqui no estado que é o Agosto Lilás. Então, desde que eu vim, né, para Maracaju, chega nesse mês, a gente faz muito trabalho... palestras em escolas, já fui convidada a empresas, então muitas mulheres me procuram e admiradas, nossa, que legal, uma mulher delegada, e eu fico muito feliz, eu procuro inspirar, né, fui muito em escolas da palestra para adolescente, aí as meninas, né, aí com seus 15, 16 anos, nossa, mas como Às que vezes você acha fez? inalcançável. Como que você fez? O que tem que fazer para ser delegada? Aí no final vem me perguntar, mas o que eu tenho que fazer para ser delegada? O que eu tenho que estudar? Então é uma forma de inspirar, e isso é bom. Eu falo para elas, olha, você como mulher, você pode estar em qualquer profissão. Você pode ser delegada, você pode ser uma policial militar, uma comandante da polícia militar, corpo de bombeiros, aeronáutica, marinha, enfim, não tem limite. Né? Hoje a gente não tem mais que falar nessa questão de a mulher só pode isso, o homem aquilo, ou profissão que é só para o homem, profissão que é para a mulher, já não cabe mais isso na nossa sociedade, né? Ao meu ver. E independente se delegado ou delegada, você acha que é uma profissão perigosa? Com certeza. Eu acho uma profissão perigosa. A profissão policial é perigosa. Sabe, hoje em dia, eu falo, a gente só sofre críticas. Quem tá na polícia sabe, né? Você não vê a mídia falando bem, você pode fazer 1000 coisas boas, aí acontece... Não, calma aí, pô. Nós somos amigos da polícia, né? Usar a cafezeira aí nós temos também que ser. Tirando uns caras aí que foi detido. Não, mas enfim, vocês sabem do que eu tô dizendo. A gente liga Sim, a televisão, claro, né? claro. É difícil Sim. ter. A Na polícia... grande maioria. é verdade. fulano foi morto pela polícia. Ninguém coloca que houve um confronto. Enfim, a profissão policial, ela é arriscada. Enaltece o vagabundo às vezes e rebaixa Exatamente, é uma inversão de valores, né? Sim. Então, eu considero sim. Embora a gente não esteja nesse trabalho ostensivo, né? Que nem eu expliquei, que tá ali na rua, né? Que é a polícia militar que está, mas a partir do momento que você investiga, que você prende bandido, você é um alvo. Você já teve que atirar em alguém? Nunca. Nunca? Graças a Deus.
Mas se precisar... Ah, não tem vontade? Como assim? Eu achei que ia falar, ainda Mas não. se precisar... Pegar uma arma na mão não é uma coisa fácil. Mas se precisar, você atira. Sim, porque, como se diz, né? Antes Antes a mãe ele dele do que eu, Antes a mãe dele exatamente. morrer chorar do que a sua. Essa é boa. É por aí. É verdade, né? Não, porque assim, ó, há muita, vamos dizer, igual, só pegando esse gancho aí, as pessoas falam, a grande mídia fala, uma operação policial, poxa, cara, o cara tá lá armado, quer que o policial receba ele com flores, pombinha da paz? Não dá. Gente, O só cara que... tá armado, o policial também, só que o que eu fico indignado é que a grande mídia, coisa, não entende que o policial também é ser humano, também tem família, também deixou gente esperando, e ele tá ali pra fazer cumprir a lei. Se o cara não quer levar chumbo no rabo, velho, não faz crime. Só isso. Mas Simples assim. Eu falo que são pessoas que estão ali nos seus gabinetes. É tão fácil falar quando você está sentado numa sala, num conforto, ali, você deveria ter dado a voz, pare, né? Isso é a teoria, é bonito, só que só o policial sabe o que é a prática. Com Você está ali num confronto, que você tem segundos para tomar uma decisão, para raciocinar. E a sua vida. Além disso, Sim, óbvio, né? Então não é uma coisa que fala, não, por que não atirou na perna? Fala, você tá ali naquele segundo que o cara vai atirar em você, você não vai falar, não, calma aí, eu vou atirar na perna. Então, assim, é fácil falar, mas só quem vive a vida policial sabe a realidade. E geralmente esse Entendeu? pessoal Só. que fala muito aí, por que não atirou na perna, que não sei o quê. A maioria deles usa segurança armada. Não, Então, ou é porcaria também. Ou se coloca no lugar e fala, bicho, se eu for tomar um tiro, eu quero E tomar na muitas perna. vezes um cara desse, tipo assim, se ele passar por uma situação perigosa, o cara se caga, velho. O cara não tem reação nenhuma, o cara nem consegue reagir, não, porque muito mais difícil do que reagir certo é reagir. Sim. Só o fato de você estar ali batendo de frente e ter que tomar uma reação, de certa forma, protetiva, já é uma puta de uma atitude. Então, assim, além de... Cara, não é robô, velho. Você vai lá, não... Tô programado pra mirar da perna. é o Robocop, né? Tipo assim, você tá ali, cara, e o cara se mexeu do jeito que você achou estranho, você vai fazer o quê? Você vai esperar o cara arrancar uma arma e dar um tiro no meio da tua cara? Não vai. Mas é o que se espera, né? As pessoas querem que o policial seja de igual de filme, né? Porque eu falo que essas coisas você vê em filme. A realidade é diferente. E no filme novo, Então, né? Porque nos então antigos não, eles matavam. Então você tá ali num momento intenso de conflito, que a sua vida tá em risco, é segundos, entendeu? Não Você tem já como. perdeu colega de profissão já? Dentro da Polícia Civil? Em confronto? Não, colegas próximos eu nunca perdi. Conheço policiais que foram mortos em confronto, que, né, você conhece aí do trabalho, mas próximo a mim não, mas... E geralmente há uma comoção na polícia quando se Com perde um colega. certeza, porque se você perdeu um colega, você perdeu ele porque ele estava em trabalho. Sim. Ele estava servindo, né? A Polícia Civil tem um lema, que é servir e proteger. Então, ele estava ali executando o trabalho dele e ele foi morto. E o bandido provavelmente, às vezes, ficou vivo, né? Então, assim, é a pessoa que morre em trabalho Fora policial... a perda e indignação também, né? Sim, então sempre gera. A morte de qualquer policial em trabalho, seja policial civil, militar, bombeiros, né? Ela assim, gera comoção. Assim, só pegando um gancho aí, que a gente vê no YouTube da vida, malandragem aí, o pessoal que... É real essa história mesmo, assim, que o cara faz tatuagem de palhaça porque ele mata a polícia mesmo? Ou é um mito? Não, agora mitos e verdades agora. mitos e verdades, Já porque... houve, já... Porque o Xonó tem um palhaço tatuado na Mentira! Esses dias falaram que eu era... Ele escondeu o braço de perguntar. Esses dias falaram que eu era petista, que os caras estavam comentando lá no Só aqui, perfil, ou não gosto do PT, cara. Fizeram uma piada, tive que me retratar lá, cara. Eu não tenho tatuagem de palhaço. Mas você poderia ter uma tatuagem de palhaço em homenagem a um circo, por exemplo. Sim, mas, enfim... tem uma gama da criminalidade aí que fala mesmo que a tatuagem de palhaço seria... Matador de polícia. Matador de polícia, ou que faça alusão a isso. Mas aqui eu nunca vi. Ô, Gláucia, é lógico que você é uma autoridade, você não sofre tanto isso aí na pele. Mas as pessoas que você atende sofrem, principalmente mulheres, né? Nós vivemos num mundo, na verdade, que é machista, né? Ou talvez por nossas leis não serem tão rígidas. No Brasil acontece muito feminicídio, muita violência contra a mulher. E aproveitando, nós estamos no mês de agosto, né? A gente pode falar sobre o Agosto Lilás e sobre também correlacionar com a Sala Lilás, né? E como é que funciona isso aqui em Maracaju. Certo. Essa campanha do Agosto Lilás, ela é uma campanha do estado do Mato Grosso do Sul.
Ela foi instituída por uma lei estadual no ano de 2016. E ela foi escolhida o mês de agosto porque é o mês em que foi promulgada a Lei Maria da Penha. Então, nesse mês de agosto, agora eu não vou lembrar se é dia 7 ou 8, a Lei Maria da Penha completou 16 anos. Por isso que, né, o Agosto Lilás. E aí, essa campanha de âmbito estadual, que visa divulgar a Lei Maria da Penha, os direitos da mulher no tocante à questão da violência doméstica, e principalmente políticas de prevenção, conscientização, enfrentamento, ela foi se estendendo para os municípios. Então, Maracaju, por exemplo, tem também uma lei municipal que oficializou a campanha, a maioria dos municípios do estado e também outros estados da federação que se espelharam no nosso e também adotou essa campanha chamada Agosto Lilás, que tem esse objetivo, né, divulgar a Lei Maria da Penha, divulgar o enfrentamento à violência doméstica. Mato Grosso do Sul, por exemplo, foi o primeiro estado a ter a Casa da Mulher Brasileira, que é em Campo Grande, que é um projeto do governo federal que foi implantado, em primeiro lugar, em Mato Grosso do Sul, em razão dos elevados números de violência doméstica no estado. Naquela época, era praticamente um dos estados mais violentos nesse sentido, de violência à mulher. Por isso foi inaugurada aqui a primeira Casa da Mulher Brasileira. Hoje tem em Brasília também, em Curitiba, salvo engano. E a Sala Lilás? Aí a Sala Lilás, o que acontece? Nem todos os municípios do estado, ele tem uma delegacia especializada no atendimento à mulher. A Polícia Civil ela é regida por uma lei orgânica que tem os requisitos institucionais para você ter essas delegacias especializadas no estado. Então, em razão dessas políticas de enfrentamento à violência doméstica, foi criada essa Sala Lilás nos municípios onde não há uma delegacia especializada de atendimento à mulher. Aqui no Mato Grosso do Sul, assim como em outros estados, normalmente só as capitais que tem. Entendeu? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem em Campo Grande. Então, nos municípios do interior, onde não tem essa delegacia especializada, aí criou-se a Sala Lilás, que é um espaço dentro da delegacia que você destina a esse atendimento das vítimas de violência doméstica. Ela vai chegar lá e aí ela vai ser atendida nesse espaço dentro das delegacias dos municípios. E só me corrigindo, além de Campo Grande, nós temos as principais cidades do estado, onde a gente chama de regionais, que tem delegacia da mulher. Então, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Coxim. Mas os municípios onde não são sedes de regionais, aí que foi instituída a Sala Lilás. Assim, fala um pouquinho para nós aí. Na pandemia, aumentou muito a violência contra a mulher? O que aconteceu na pandemia? O contrário também, né? Não, Porque porque houve um fenômeno. Na verdade, houve uma diminuição de registro de boletim de ocorrência. Vai. Porque... Não podia sair? Sim, né? Você teve decretos, as pessoas não saíram de casa, os próprios serviços públicos foram meio limitados, horário de atendimento, enfim, virou aquele caos naquele primeiro momento. Então, houve uma diminuição no número de registro de boletim de ocorrência. No entanto, quando passou esse período mais crítico da pandemia e que os números vieram à tona, por exemplo, em 2020, que foi o ápice praticamente da pandemia, aqui no Mato Grosso do Sul foi o ano que mais teve feminicídio. Entendeu? Então, embora tenham reduzido os registros de boletim de ocorrência, depois constatou-se que foi um período que as mulheres mais sofreram violência doméstica, justamente porque ficaram trancafiadas em casa com os seus agressores. Tira uma dúvida minha. O que caracteriza feminicídio? Ele é um homicídio qualificado, onde por você matar uma mulher em razão dela ser mulher, que a gente fala em razão da condição de sexo feminino, ou você matar uma mulher dentro do contexto do âmbito de doméstico e familiar, que seria dentro desse âmbito da Lei Maria da Penha. Se a morte da mulher for dentro de uma dessas duas situações, aí a gente fala que é o feminicídio. Entendi. Que ele recebe esse nome por ser um homicídio qualificado e aí, como consequência, esse autor ele vai ter uma pena maior. Doutor, e assim, o que acontece, cara, com as mulheres? Elas não têm uma força para se desvencilhar desse agressor? Por exemplo, às vezes o cara é o cara que proveu o dinheiro, ela não trabalha, ela não tem para onde ir. Ou é paixão mesmo? O que a doutora vê ali no momento que fala, por que essa mulher aceita essa situação? Essa é a pergunta que é sempre feita, é normal. E a resposta são vários fatores, não tem um fator. Por que a mulher... E nunca é o mesmo, sempre. Ou tem Existem fatores primordiais. Então, por exemplo, dependência financeira, tá? Dependência psicológica,
Falta de apoio. Exato, falta de amparo familiar. Falta, muitas vezes, de informação. Vergonha. Tá? Muitas Medo. mulheres têm vergonha, exato. Medo. Então, assim, é muita coisa envolvida. Não é que a mulher gosta. Claro, às vezes a mulher vive num ciclo de violência. Porque a pessoa fala assim, não, a mulher põe e gosta. É impossível Não, isso. Isso aí é até uma fala, um ditado, não sei qual seria o nome, que a gente combate muito nesse mês que a gente faz campanha. Então, falas ultrapassadas, em briga de marido e mulher não se mete colher, Mulher gosta de apanhar. Então, são coisas machistas ultrapassadas, que hoje, quando você fala de enfrentamento à violência contra a mulher, você já abomina esse tipo de fala. Então, se a mulher sofre violência e de alguma maneira ela tem dificuldade de sair desse ciclo que a gente fala, que é um ciclo mesmo, né? Então, às vezes começa com pequenos atos, o cara se torna agressivo, aí isso vai intensificando, e a gente fala que tem um momento de explosão, que é quando ele agride mesmo, seja fisicamente ou de forma verbal mais constante, e às vezes o ápice, que seria o feminicídio, e depois vem a fase que a gente chama de lua de mel. Então, às vezes ele tem aquela explosão, aí a mulher se separa, aí ele vem todo, né, carinhoso, 1000 perdões, faz 1000 promessas, e aí a mulher volta e aí começa tudo de novo. Por isso que a gente fala que é um ciclo. E muitas vezes demora-se muito para romper esse ciclo, não é porque ela gosta. Que mulher que gosta de sofrer violência? Mas é em razão desses fatores que a gente está falando aqui. Muita coisa em jogo, às vezes a mulher não tem nem consciência que aquilo que ela vive é uma violência. E outras vezes Tamanha dependência psicológica daquela relação. Ou às vezes ela quer sair daquilo, mas encontra, né, que você falou, o amparo, a ajuda da família ou de amigos. Enfim, é uma... Filho, Não, a maioria das vezes tem sem filhos, família. aí tenta ainda em razão dos filhos. Então são muitos fatores. Muitos fatores. Não é uma questão fácil de solucionar. Mas para uma vítima de violência familiar, que pra gente, né, se ela quer sair disso, o que ela deve procurar aqui na nossa cidade? Não, na cidade não. O que ela deve procurar? Existe o que a gente fala de uma rede de apoio. Então, às vezes, ela quer sair daquilo, mas tem medo de procurar a primeira delegacia, por exemplo. Então, hoje você tem... Vamos trazer para Maracaju. A gente tem uma rede muito boa aqui no município. Tem o CREAS, que faz atendimento às vítimas de violência doméstica, Coordenadoria da Mulher, o próprio Conselho Tutelar, outros órgãos que às vezes a mulher vai ali pedir uma informação, pedir uma ajuda, e a partir dali essas pessoas fazem esses direcionamentos. Tem uma casa de apoio, por exemplo, se a pessoa não tem como se manter, ela tem uma casa de apoio, ela tem uma cesta básica, ela tem um lugar para ela ficar, ela consegue ter uma medida protetiva, alguma Sim. coisa para se desvencilhar desse ciclo? Sim, a rede de apoio aqui é muito boa. Então, a partir do momento que ela decidiu romper, né, com essa violência, quando eu falo violência, não é só a física, tá? A gente tem uma série de violência moral, sexual, patrimonial, psicológica, enfim. Quando ela decide sair dessa relação, ela pode diretamente procurar a delegacia, dali a gente faz esses encaminhamentos. Então, às vezes ela sai, não é daquela cidade, não tem familiar, não tem amigo, não tem ninguém, precisa de um lugar, a gente tem, entendeu? Tem esses lugares para encaminhamentos, tem hoje inclusão no mercado de trabalho, às vezes a mulher que tem a questão da dependência financeira, você inclui ela em cursos profissionalizantes, fortalecimento através de atendimento psicológico, grupos de apoio, porque a mulher precisa se fortalecer psicologicamente, Com certeza, né? E às vezes ela precisa muito dessa ajuda. Então tem uma rede muito boa, sabe? Que presta mesmo esse apoio para a mulher. Ô, Glaucio, só mais uma curiosidade. Depois que foi montada a sala Lilás, teve alguma questão de aumento em porcentagem de número de casos ou não? Você consegue mensurar isso aí? Vocês têm esses dados ou não? Não, a gente nunca chegou a fazer dado estatístico, mas a gente vê que as mulheres ficam mais à vontade, tá? E isso é um fato. Então elas chegam ali, porque você separa, né? Ela é encaminhada para essa sala, ali já tem... Sempre eu deixo uma servidora do sexo feminino, né? Ela fica às vezes muito mais à vontade para falar dos assuntos, dali mesmo a gente faz o pedido de medida protetiva, muitas vezes eu também atendo diretamente. Então eu vejo que elas ficam mais à vontade, se sentem um pouco mais seguras. Não que, eu friso muito isso, às vezes penso, tem delegacias, por exemplo, que você tem uma servidora feminina ou não tem nenhuma. Então não é que onde a delegacia onde só tem homem que isso não vai acontecer, o bom atendimento. Mas ainda a gente sabe que tem muitas mulheres que ainda se sentem um pouco inseguras nesse sentido. Com certeza. E hoje a Polícia Civil, as polícias como um todo, elas buscam muito essa qualificação. Justamente porque a gente ainda tem um ambiente das delegacias ainda predominante masculino e nem por isso você vai deixar de dar o atendimento. Entendeu? Nem por isso a mulher vai deixar de procurar porque não tem uma mulher para atendê-la. Se você pudesse mandar um recado para todos os homens que são agressores
ou pretendem agredir uma mulher, qual seria esse recado? Todos eles vão ouvir exatamente nesse momento. É até difícil pensar num recado, mas o que eu vejo é o seguinte: entender que a mulher, ela não é um objeto, ela não é uma coisa que se você não tem mais, isso é inaceitável e ela tem que sofrer por esse motivo. A partir do momento que os homens entenderem que se a relação acabou, como se diz, é vida que segue, eu acho que tudo mudaria, sabe? A gente não teria tantos casos, porque eu vejo que a maioria das situações envolvendo casais, né, violência doméstica nas relações íntimas de afeto, é porque o homem, ele quer ter a posse daquela mulher, ele acha que aquela mulher pertence a ele, então que é a frase típica que a gente tem, que os homens falam, né, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E a partir daí cria-se um inferno na vida daquela mulher. Então, o recado que eu daria é: entenda que a mulher não é uma coisa, ela não te pertence. Aquela é uma relação que começou com certeza de uma forma boa, né? Em algum momento ela não se tornou mais feliz e cada um tem que procurar o seu rumo. A mulher merece seguir a vida dela, assim como esse homem também merece seguir a vida dele. Tem que entender que a mulher não é um objeto. E que hoje a Lei Maria da Penha, ela funciona. Vai haver uma consequência para esse ato. Isso que Ele tem que entender isso. Então, melhor ele seguir a vida dele, vai para outro relacionamento, vai ser feliz do que ficar preso. Simples assim. Deixa eu tirar, nós falamos bastante, eu tenho algumas dúvidas, principalmente no tocante do que? O que garante, por exemplo, que a mulher foi lá, são duas perguntas em uma, vamos colocar. Primeiro de tudo, o que garante que a mulher foi lá, denunciou, e esse cara não vai matar ela? Olha... Ou achar ela por aí na rua e sampar o porrete nela? Acho que ninguém garante. Garantir a vida de uma pessoa é um compromisso muito difícil de você firmar. Sim. Entendeu? As leis, elas vão se aperfeiçoando justamente para a gente tentar dar a ela essa garantia. Entendeu? Então, eu falei, a Lei Maria da Penha tem 16 anos, né? 16 anos atrás, a mulher não tinha uma lei específica que a respaldasse. Então, você tinha números bem menores de mulheres denunciando, você tinha penas irrisórias, agressores impunes, tudo isso aumentava a sensação de impunidade, falta de confiança da mulher na justiça. E isso foi mudando, vem mudando. Então, a lei ela vai se aperfeiçoando justamente para a gente tentar dar essa garantia que você está falando. Uhum. Então, hoje a gente tem as medidas protetivas, que é uma forma de buscar dar essa garantia a ela, e a prisão em si. Entendeu? Penas mais severas. O feminicídio, como eu disse, é um homicídio qualificado. Então, hoje o agressor pode ficar até 30 anos preso ao cometer o homicídio. Antes, não. Então, são medidas que é feita através de políticas públicas, estudos, tudo visando dar essa garantia. Mas falar, olha, eu vou garantir 100%, a gente não consegue. Eu digo a segurança pública como um todo. Mas a gente faz o que está ao nosso alcance. Samba conforme a dança deixa. E com certeza sempre buscando a proteção dessa mulher, 100%. Outra coisa assim que assim, eu acredito que aconteça ainda até hoje, a mulher foi lá denunciar, né? A mulher sofre violência de alguma maneira em casa, foi lá denunciar. E aí a amiga dela falou assim, não, que não é bem assim, dá mais uma chance pra ele e tal. E ela vai lá e retira a denúncia. Como que funciona isso? Não pode mais, né? Alguns crimes, ele fala, é o que a gente chama de depende da representação da vítima. A própria lei prevê isso. Só que hoje são crimes menos graves, por assim dizer. Então, a lesão corporal, por exemplo, que é a agressão física. Até um tempo atrás, até no início da Lei Maria da Penha, o próprio Código Penal ele previa que precisava do que a gente fala representação. É um termo de autorização da vítima. Então, a mulher chegava na delegacia e dizia, não, eu quero representar contra ele. Ou seja, eu quero que ele responda por esse ato. Aí, passou uns dias, aconteceu isso que você narrou. Aí ela voltava, olha, eu não quero mais. Aí a gente arquivava aquilo porque dependia da vontade dela. Hoje, né, e aí eu volto a frisar, em razão de evoluções que a gente tem para proteger a mulher, mesmo se ela fala que não quer mais, o processo segue. Deu ruim pro cara. Entendeu? O inquérito continua, esse cara vai ser denunciado, processado e julgado. Então, são mecanismos que foram sendo aperfeiçoados para garantir a proteção da mulher, às vezes até contra ela mesma. Numa situação que ela mesma, né, quer, mas vai seguir. Muitas vezes ela tomou decisão ali num momento, assim, decisivo, né? Falou assim, não, vou lá, vou denunciar esse sem vergonha, porque pra mim já chega. E aí depois o cara vem, passa um migué, ou tipo assim, a mãe, a sogra, a irmã, vem e conversa com ela, não, dá mais uma chance, porque não é bem assim. É muito comum, sabe? É muito comum. E a gente não julga. A gente fala que ali, quando a gente atendia a mulher, a gente não vai obrigar ela a se separar, a nunca mais voltar com o cara. Não é esse o trabalho nosso. Nosso trabalho não é julgar o que acontece ali dentro.
É a partir do momento que ela nos procurou, dar um respaldo para garantir a segurança dela. Ô, doutor, e o cara fica manso quando ele vai lá daí? Não, eu Nossa, falo. Não, peraí, deixa eu... Chega um gatinho lá. Sim, outra pergunta. e nunca fez nada, né? Não fiz, não é bem Gente, assim. a mulher tá com a cara desse Nossa, tamanho e fala que não fez nada. Ou Tem sempre tem covardia uma maior. desculpa pra tentar jogar a responsabilidade pra mulher. É. Eu fiz, mas porque Mas cara ela fez vagabundo, isso. cara. É a desculpa. É o machismo, é isso, Não, mas né? Então, mas deixa Você quem tem querer coragem de justificar a bater na mulher, isso não é conduta nada. jogando a culpa pra própria mulher. eu te perguntar uma outra coisa. A gente vê a violência doméstica não só partindo do homem, majoritariamente partindo do homem, mas a gente tem na internet hoje, você tem acesso a muito relato aí de cara que a mulher dá facada no cara, tem umas maluquices por aí. Panelada. A Lei Maria da Penha prevê esse tipo de situação também ou é uma outra jogada? Não, Como que a é? Lei Maria da Penha, ela é uma lei para proteção das mulheres. Ele quer um João da Penha. É. Ele quer um João da Penha. Para os homens, existe o Código Penal inteiro. Entendi. Se na você realidade, for agredido e vai lá registrar uma ocorrência, Sim. existe a lei, entendeu? Para Você aquela já- agressora. Você já, tipo assim, aconteceu uma parada aí de você ver que o cara tava arrebentado mesmo e foi a mulher aí. Sim, Ainda aquelas, e foi pouco. Foi Tipo pouco. assim, você chegou lá, o cara tem mulher brava, tem homem que apanha. A mulher brava que mais tem. Lá em casa tem 3, pô. E aí, Não, eu tipo, pergunto porque, cara, você vê uns relatos bizarros na internet, cara, de cara que, tipo assim, que a mulher deu facada no cara, que o cara, tipo assim, ficou até mais tarde no trabalho por algum motivo ou circunstância, chegou em casa, a mulher tava esperando ele com panelada, tipo assim, umas coisas malucas. Não, Não vou dizer que estão todas as o histórias. ser humano, ele né? a capacidade de surpreender é grande. Existe, só que é assim, se você colocar Ainda num mais- universo, né, o que é mais comum? O homem apanhar da mulher ou a mulher ser Não, mas eu agredida, não, né? não, Então, mas não tô nem colocando numa perspectiva de proporção. Isso. É só mas uma dúvida existe mesmo. existe todo tipo de coisa que você possa e imaginar daí dentro da e a delegacia. mulher fala também assim, eu tava muito nervosa e tal. E aí? Ele me fez raiva pra ela, Mas- chegou tarde em casa, mas existe. Mas é a minoria. Não sei não, tô dando É porque, Patrícia, não tá dando tag, tá perguntando demais. é porque os homens ainda fica esperto, procuram né? um pouco também. Os Eles ficam homens com vergonha. Eu fico com vergonha, né? Ué, Chega falar lá e que fala, apanha. doutor, apanhando a mulher, mas rapaz, desse tamanho apanhando a mulher, cara. Aí vai a mulher da 12 do cara. Beleza, então. Galera, agora nós vamos lá pro nosso Instagram. A galera mandou uma pergunta, o nosso diretor selecionou uma pergunta lá e ele vai fazer. Faz aí, diretor. Peraí que eu vou virar o microfone pra ele conforme solicitado. Alô? Deixa eu ver se você tá me escutando. Alô? Alô? Telefone, cara. Pergunta da Renata Mello 5278. Qual foi o maior desafio que encontrou sendo delegada? Boa pergunta. Na verdade, os desafios são diários. A gente tem um desafio contínuo de provar que é capaz, né? Esse é um dos maiores. Mas, como eu disse, a profissão em si, as situações que me chegam, esses casos concretos, eu já estou acostumada, não surpreende. Hoje, a profissão, o desafio maior é a inconstância, no sentido de vida. Então, hoje eu estou aqui, daqui a pouco estou em outro lugar, e assim você vai mudando. E é sempre mudando a sua zona de conforto, conhecendo pessoas, isso que gera muito, que para mim é um desafio grande, entendeu? Então, por exemplo, quando eu vim para Maracaju, fiquei aqui quase 3 anos, aí fui para Fátima do Sul. Aí essas mudanças, elas te geram ansiedade, te geram, né, expectativas, poxa, agora que já estou aqui ambientado, você vai mudar de novo. Aí de Fátima do Sul fui para Dourados. Então esse é um desafio da nossa carreira, você está em constante mudança. Mas assim, o caso mais cabuloso, você fala, nossa, eu peguei esse caso aqui, esse que me marcou muito, falou assim, nossa, meu Deus, isso aqui é o CSI Miami. Olha, o dia que a gente chegar no nível de CSI Miami, eu vou ficar muito feliz. Mas casos que sempre me causam comoção nesse sentido é caso de abuso. Então, eu tive aqui em Maracaju, por exemplo, um caso que nós pegamos em flagrante, um pai que estuprou a própria filha. Meu Deus do céu. Flagrante. Maracaju. Flagrante. Então, não é fácil, eu volto a dizer, lidar com isso para mim Foi é denúncia? desafio. Não, a própria vítima foi acompanhada da delegacia e narrou o que tinha acontecido, que tinha acabado de acontecer, e a gente conseguiu prender ele, era o pai dela, uma criança. Meu Deus do céu. Jesus, mano. Isso te marcou muito. Sim, porque você vê o relato daquela criança, você olha pra ela, e na hora que você vê o cara, 2 metros de altura que é, você não consegue imaginar aquilo, sabe? Por mais que você esteja ali trabalhando com isso e você vê a situação ali na sua frente. Ele foi preso. Foi preso.
Preso em flagrante e eu acredito até que ele continua preso até hoje. E ela foi embora com a mãe. E ser preso, na verdade, assim, é pouco, né? É o mínimo do mínimo do mínimo. E outras Só que situações... agora a pergunta, lá dentro da delegacia ele tá enrolado ou não? Lá dentro dos presos lá ele tá enrolado ou... Aqui, rola isso? Não, rola sim. Estuprador, ele não é bem quisto não no meio Carcerário. no meio carcerário, ele muitas vezes você tem até que evitar divulgar, porque a chance dele de sofrer alguma violência dentro do presídio é grande. Se aí a primeira coisa que eu dava um grito lá Isso pra isso é aí, real. ó. Aqui não tem encarceramento mais. Não, aqui a gente fica temporariamente com o preso. Então, por exemplo, tem um flagrante, ele é preso hoje. Ele vai ficar nesse coisa de 2, 3 dias até a gente recambiar pro presídio. Então hoje não fica mais ninguém aí preso. Tipo, Não, cumprindo pena. Aguardando julgamento. Não existe mais. Está sendo extintas as cadeias públicas, né? Que a maioria era anexo às delegacias. Poucas cidades do estado que tem. Ele fica temporariamente na delegacia, ali só o tempo mesmo de você fazer o procedimento, passar pela audiência de custódia, em seguida já vai pro presídio. E aqui encaminha para Dourados aí. Aqui em Maracaju a gente caminha para 2 Irmãos do Buritis, tem um presídio lá. E alguns para Dourados. Não sabia que tinha presídio lá, não. Desses Tem. seus Presídio masculino. 15 anos de polícia? 15. 15 anos de polícia. Hoje você já tem uma outra maturidade, uma outra vivência, né? Uma outra experiência. Quais são as suas 3 prioridades? Dentro do seu contexto profissional e contexto de vida, né? Por que eu tô te falando isso? Porque claro, você foi amadurecendo, foi, né, evoluindo dentro da profissão, dentro da sua vida também, a experiência que você foi tendo. E aí, hoje, você tem uma outra vivência. Então, dentro dessa sua vivência, quais são as suas 3 prioridades que você carrega contigo? Da minha vivência profissional? Não, de vida. Certo. Primeiro, honestidade sempre. Entendeu? Eu sou uma pessoa extremamente honesta em tudo. Então, eu não coaduno com nada que fuja nesse sentido. Todo mundo que me conhece sabe da minha conduta. Então, uma das minhas prioridades, acima de tudo, é a honestidade. Entendeu? Trabalhar com seriedade. E eu sempre falo, né? Todos os dias eu peço direcionamento, né? Quando você acorda nas minhas orações, eu falo, Deus, me ajude sempre a tomar decisões corretas. Porque o meu trabalho como delegada, ele é baseado em tomadas de decisões e tomadas de decisões rápidas. Eu não tenho tempo para refletir. Né? Me chega uma situação lá, não, calma aí, eu vou lá pensar, estudar. Não, você tem que tomar uma decisão imediata porque está ali em jogo um bem maior que é a liberdade de uma pessoa. Então, eu sempre prezo e peço isso, né? Honestidade, seriedade e ser justa. Ser justa. Justiça. Exato. E Essas são as 3 características que você mais preza. Sim. Com a questão de prioridades, quando a gente fala, por exemplo, assim, coloca carreira, Deus, saúde. Entendi. Então, no geral, hoje, como você disse, né? Foi passando o tempo, você vai mudando, né? A gente vai mudando sempre. Hoje, a minha prioridade é um pouco a minha vida pessoal. Eu tenho o projeto de ser mãe. Então, isso foi sendo postergado aí em razão de inúmeros fatores. Num primeiro momento, estudo, né? Porque para você atingir a carreira, muito tempo de dedicação em estudos. Aí depois, no segundo momento, a carreira em si, que eu estava iniciando, né? Muito empenhada. E agora chegou um momento que eu não posso adiar mais, né? Já vai chegando a idade. Então, eu estou no momento que a minha prioridade é esse projeto familiar, pessoal, de ser mãe. E aí, no segundo momento, vem, poxa, família sempre, né? Que é uma consequência desse, né? Do projeto pessoal. Religião, que, né, Deus não tem como. O trabalho policial, se você não tiver uma fé, não se apegar em algo maior, não pedir proteção, não tem como você sobreviver, né? Legal. E como que o Rogério prendeu o seu coração? Ele tava aguardando essa daí, cara. Cara, eu acho que ele tava esperando desde quando você chegou aqui com essa pergunta. Essa foi a deixa que você precisava. E isso é engraçado, porque a piada que toda mulher policial sofre, me prende, né? Você é policial, me prende, quero ser preso. Fala, meu Deus do céu, ninguém merece essa piada. Mas não foi o caso dele. Não. E o Rogério Neto conhece, ele é tímido, né? Então, às vezes, como que você... Você que prendeu ele, então. Eu não sei, talvez. Mas a gente se conheceu, né? Um ano praticamente depois que eu tava aqui, no primeiro momento tive amigos, uma roda de amigos em comum, e foi acontecendo aí.
Se conheceu daí, então, legal. Não, é que ele já esteve aqui, né, galera? Então a gente conhece um E pouco. agora do- tá em cárcere privado. Cárcere Ele ficou preso, ele não sai de casa até eu voltar. sim. Né? Mas a gente se conheceu num curso, inclusive, que eu fiz aqui. O Álvaro já fez também, que é um Mastermind. E A gente eu já fez participei. Não, você Não, fez, né? eu acho que Fiz foi na antes ou minha depois? turma. Depois? Não lembro. Não, eu acho que eu fiz depois, porque você já tava, acho que tava lá auxiliando então. o pessoal, né? Então foi. Já era professor. A gente se conheceu ali, aí a gente se tornou amigos, enfim. Criamos uma roda de amigos a partir desse curso. Amigos que a gente leva até hoje. E foi aí que surgiu o relacionamento. Você sabe que isso aqui vai estar gravado enquanto existir internet, isso aqui vai estar gravado, né? Então, Uhum. as pessoas Se no futuro... depender de mim, vai existir bastante tempo. Internet. É, Então, ara- Se for da Acelera, mais tempo ainda. com certeza, né? E mais rápido. Então, assim, a gente faz uma pergunta pro... Que recado você deixaria para as pessoas que vão te ouvir daqui 20, 30 anos, ou quem sabe até, né, o seu futuro filho ou filha que for ouvir esse podcast? Que conselho você daria para a pessoa do futuro que vai ouvir uma pessoa que você ama, sei lá, que você quiser falar, deixar um recado pro eu do futuro, ou pros seus filhos do futuro, ou pro seu neto do futuro? Ou até a sociedade, tanto faz. É? Entendeu? Você preferir. O primeiro recado que eu deixaria é nunca desistir do seu sonho. Nunca. Caramba, tem mais de um? Sob hipótese alguma. Pô, Sim, sei. porque através dele vem outros. Ter perseverança, persistir, não desanimar. Eu digo por experiência própria. Quando eu entrei na polícia como escrivã e eu entendi a carreira e decidi ser delegada, eu comecei a estudar para isso, né? Foco ali, estudos, e aí eu tive uma aprovação no concurso de delegado do meu estado, do Mato Grosso, numa fase. Aí tive aprovação na segunda fase e reprovei na terceira. São 7 fases o concurso de delegado. E essa reprovação me deu uma baqueada, sabe? Eu fiquei muito triste, por muito tempo inconformada, né? Você fica criando mil coisas, mas se eu tivesse feito isso, aquilo. E eu desanimei naquele momento. E parei de estudar. E aí passou um tempo, aí fui, né? Tive outros projetos, enfim. E aí um belo dia eu falei assim, não, mas, né? Por que eu parei? Eu posso, eu vou voltar. E assim foi. Então hoje, fazendo uma reflexão lá atrás, poxa, se eu não tivesse parado, né, eu já teria alcançado meu objetivo há mais tempo. Então, o recado para o meu eu do futuro é isso, né? Nunca desistir do seu sonho. E principalmente as mulheres, sabe? A questão do empoderamento feminino é muito importante. Eu levo isso muito a sério. Não deixar ninguém dizer que você não é capaz, ou te limitar a você só pode fazer isso ou aquilo porque você é mulher. Sabe? Você pode ser exatamente aquilo que você quiser. Exatamente. Que massa, mandou marcha, hein? Mandou Fala, marcha. meu, você quer falar alguma coisa? Eu vou voltar. Posso voltar lá Manda atrás? bala, manda bala. Não, eu quero falar o seguinte. Você hoje, você tá aí, você morou 3 anos, tá aí mais de um ano já de novo, né? Não, eu voltei recentemente. Ah, você voltou agora? Voltei recentemente. Não, mas enfim, você já conhece Aham. a cidade, já sabe como que funciona. Na tua opinião, assim, que atitudes que a gente poderia, como a gente falou inicialmente, Maracaju é uma cidade pacata, tranquila, mas ainda acontece uma safadeza por aí de vez em quando, né? O que você acredita que a gente, como população, porque a polícia dizer que a polícia não tá com o olho em todo lugar, não tem a mão em todos os lugares, então depende mais da população do que da polícia para a coisa funcionar. O que você acha que a população em si poderia fazer, tem capacidade de fazer para colaborar com uma segurança pública mais eficaz, vamos colocar assim? Boa pergunta. Sim, ótima pergunta. A colaboração da sociedade como um todo, ela é muito importante mesmo. Porque se todo mundo fizer a sua parte, as coisas ficam mais fáceis, não só da segurança pública, que aqui a gente está falando sobre isso. Então, muitos crimes que acontecem, crimes que a gente ali dentro da delegacia fala que é rotineiro, que é coisa que sempre aparece, poderia ser evitado por um comportamento da própria pessoa. Então, não deixar a sua casa trancada quando você sai de casa, você está aí evitando que ela seja furtada. Redes sociais hoje em dia, né? A gente vê muito essa exposição, as pessoas acham que pode falar o que querem, sem limites, e não é bem por aí. Há um limite no seu direito de expressão. Enfim, coisas nesse sentido. Vou sair com meu carro na rua, poxa, tranca ele. Não deixa seus bens, objetos, pertences de valor dentro do veículo. Então, são coisas que a gente divulga. Hoje em dia está muito em alta a questão dos crimes, estelionato, né? Golpes. Então, tudo isso é um trabalho, muitas vezes, preventivo, que a própria pessoa faz a sua parte. E isso vai colaborar com a segurança pública como um todo. Claro, tem crimes aí que a gente fala que não tem como o cidadão evitar.
mas alguns têm, como ele pelo menos prevenir. Antes você falou um negócio e aí eu fiquei pensando, né? Diferença da escrivã pra delegada, pro investigador, civil, militar. Você não acha que seria interessante que a gente tivesse, não sei se força seria a palavra, mas talvez capacidade de criar alguma coisa para levar isso para dentro da educação, para dentro das escolas, para levar essa informação? Porque assim, cara, tem muito adulto aí que não sabe a diferença de polícia militar para polícia civil, que não sabe a diferença de um escrivão para um investigador, que não sabe a diferença de nada. Então, assim, eu acho que o cidadão, como um cidadão que pertence a uma sociedade, ele não só tem o direito, mas tem o dever de saber de como essas coisas funcionam. Você acha que tem espaço pra gente fazer esse tipo de coisa? Eu acho que é bem interessante. Não sei se no âmbito do ensino tradicional nas escolas, né? Enfim, mas é muito comum e eu falo que não é normal mesmo e eu entendo a população não saber. Não saber, você é policial civil, você é policial militar, o que cada uma das polícias faz. Porque o cidadão, ele quer só que alguém ajude ele, né? Quando acontece um crime, ele não sabe qual polícia, né? Quem que faz o quê. Talvez maior divulgação na mídia mesmo, como um todo, nas faculdades, que já vão pegar pessoas, né, que já estão aí cursando, porque hoje você vê isso dentro da faculdade de Direito, por exemplo. A gente que estuda, né, a carreira jurídica, você sabe as diferenças, mas é um grupo muito reduzido. Sim, é um né? nicho muito fechado. Então, talvez por aí, entendeu? Nos ensinos preparatórios aí para vestibulares, em mais divulgação como um todo aí, em publicidade, talvez a partir daí esclarecendo a sociedade. Porque realmente poucos sabem. Não, e eu, na minha concepção, eu vejo assim que isso é uma frase muito antiga, mas o conhecimento liberta, né? Então, as pessoas saberem o que cada pessoa tem de responsabilidade na sociedade, cara, é uma bênção. Porque daí você não vai apurrinhar quem não tem nada que ver. Você sabe a quem recorrer, você sabe quem que presta determinado serviço, de que jeito que é feito, quem faz o quê, quem manda no quê. E a segurança pública, quando você fala do assunto segurança pública, é uma pauta que sempre está em alta. Sim. Né? Sempre se Com busca certeza. segurança pública, se luta, reivindica, enfim. E é uma forma de informação ao cidadão, né? Você, olha, para que servem as polícias? Qual é a área de atuação de cada polícia? Quem você procura quando você precisa? Mas isso seriam campanhas, eu vejo mais no âmbito dos estados aí, ou do próprio do governo divulgar. Divulga-se muito pouco. Você fala da polícia para falar mal, né? Para criticar, enfim. Geralmente. Não precisa nem pagar. Seria um trabalho educativo, por assim dizer, de informação que os governos poderiam fazer, por exemplo. Netão, fala aí, Netão. Não, assim, é interessante esse tema aí, essa abordagem, pelo seguinte, nós mesmos aqui, quando você chegou, muita coisa a gente não sabia. Não sabia que era um escrivão, não sabia o que a polícia faz, negócio de cargo e delegado, qual que é o papel, função de cada um, como é que funciona o sistema ali dentro. A gente não sabe disso aí, né? Então, assim, a gente precisou te chamar para poder entender disso aí. E calcula a pessoa que ela não tem acesso, né? Sim. Só o Álvaro sabia quem que né? Sabia o quê? Quem que faz BO, quem que escreve lá, porque ele... Por exemplo, quando tem uma operação... Já teve uma experiência, fala. Tem uma operação grande em Maracaju, por exemplo, assim, uma pergunta. Você que faz o canetaço lá para autorizar essa operação? E outra coisa, como é que funciona a inteligência da polícia? O trabalho policial, né? O trabalho policial, como que ele funciona? Como eu disse, ele é formalizado através do que a gente chama de inquérito. O delegado, ele é o que a gente fala, o presidente dessa investigação. Ele que vai conduzir essa investigação. Então, tudo que é feito ali dentro é feito por ordem do delegado. Ele que vai direcionar, olha, qual prova a gente vai colher, quem que a gente vai ouvir, qual medida judicial eu vou solicitar, vou pedir uma busca, vou pedir uma quebra de sigilo bancário, telefônico, enfim, uma gama de recursos que nós temos dentro da investigação policial. E isso é conduzido pelo delegado de polícia, esse é o papel dele, que a lei, atribuído por lei, né? Um trabalho de natureza jurídica que a gente fala. E a partir disso, cria-se cada vez mais a própria lei, né? Mecanismos de facilitar esse trabalho investigativo. E a inteligência da polícia é assim, hoje... Vamos falar, né, o português correto. O bandido, ele tem inúmeros recursos e a gente não pode ficar atrás. Então, a gente tem que avançar sempre nessa questão de atualizar os recursos da investigação. E hoje a gente tem que usar a tecnologia.
a nosso favor. Coisa que você pega uma polícia aí de, sei lá, não vamos nem muito longe, 30 anos atrás, a gente trabalhava mais na unha, como dizer, de você buscando informação no boca a boca. Já hoje não, a gente tem que partir para um viés tecnológico, né? Porque é a nossa realidade. Então, a polícia, ela galga isso, ela está sempre em busca dessa atualização, dessa questão da inteligência para você fazer um trabalho mais técnico, científico mesmo, dentro da investigação. Legal. Vamos lançar a braba aí, ó. Ah, com certeza. Então, antes de nós lançar a braba, eu quero mandar uns parabéns pro meu sogro. Quer Cara, fazer moral, hein? puxa Sabe por quê? saco, Porque né? eu tô aqui hoje, aniversário dele, cara. Não O foi pessoal ontem? tá lá, foi Ah, ontem, mas é Foi de ontem, outra a hoje. festa é hoje. É hoje a festa lá, cara. Um abraço aí. Adiaram É que o tava Elias- frio. É o Elias do Guincho. Até você quebrar aí, você liga pra ele. viu? Adiaram porque ontem tava muito frio. Tá muito frio. E aí nós estamos indo pra nossa pergunta final também. Quero agradecer aqui o Clóvis, né? 14 meses de aluguel sem pagar aqui no nosso QG. Acelero, sempre conectado. E a 454, né, Torado? O cara quer fazer o marketing digital aí, procura a agência do Cara, nosso eu acho que o nós tá querendo alguma coisa aí. Não, eu tô 2 jabá no mesmo querendo. episódio? Eu tô querendo, mas eu faço tudo intencional. Não faço nada por isso aí, acaso, não. É, não, mas de mim você não vai tirar nada. Bandeira. Já tá tirando, foi Já tô 14 meses. tirando, né? foi 14 meses. Funciona. Não, Quando ele tá indo, eu tô é. voltando. É. Então, vamos pra nossa pergunta final. É o Álvaro que faz essa pergunta aí. Eu não vou nem enfeitar Quando muito. ele tá aqui, Quando né? ele tá aí, né? Quando ele não tá, a gente se vira. Eu tenho que fazer ligeiro, porque me boicotaram. Se fizer minha Quara, falou, mano, você faz mais ligeiro aquela pergunta por último lá, porque você tá porque rodeando ele vai demais, fazer né, a velho? pergunta, a gente quer Não, saber a hora, ele quer O cara me explicar. incomoda quando eu não venho, e quando eu venho, ele quer mandar no que eu falo. Mas tudo bem, vamos lá, Glaucio. Qual que é? Manda aí. A braba, que é a última e a mais interessante pra nós aqui do café. Quem é Glaucia Valério? Boa Hoje foi pergunta. muito Caraca! Não, pra ver se é assim, né? Do gosto dele. Tramontina, velho! É, Você podia explicar um pouco mais. se ela já assiste o café, ela vê, ela já sabe o que é. Se definir não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que é o mais difícil. Só que muito interessante, ontem, coincidentemente ontem, enquanto eu fazia ali minha jantinha, eu tava ouvindo um podcast do Brunecast. Eu gosto muito dele, Thiago Brunet. E aí ele tava... É pequenininho perto de nós, mas é um cara bom, viu, gente? Vocês Não, podem Sim, levar. você convidado, viu? Comparecer no Ele café. tava com um convidado, se não me falha a memória, Marcos Rossi, que é um baterista de escola de samba que não tem os 2 braços e as 2 pernas. Foi a mesma coisa que eu pensei. Sim, depois vocês olhem lá. E ele é palestrante motivacional, em razão, né, disso. Mas, enfim, em dado momento da entrevista, ele disse que durante toda a vida ele sempre teve o apoio do pai, em razão das limitações dele, não deixando que ele tivesse a sua autoestima baixa. Então, o pai dele falava para ele, era um exercício sempre, né? Olha no espelho, você tem que falar 5 palavras que te definem. E palavras positivas. Então, fulano, você... Falava, Marcos Rossi, o que você é? Então, eu sou amor, eu sou isso e aquilo. Então, agora, voltando à sua pergunta, me fez lembrar esse podcast, eu me definiria com palavras. Quem é Glaucia? Então, eu sou uma pessoa que guio a minha vida toda, seja qual for o aspecto, por amor, honestidade e humildade. Isso me define em tudo. É, princípio. Né? Caramba, arregaçou a boca do balão, hein? Rapaz, eu vou falar pra você. Foi a resposta mais direta que a gente recebeu até hoje, ó. Ganhou do E seu outra? irmão. Princípio. Não, ele rasgou, porque foi a pergunta direta e a resposta direta. É isso Tramontina. aí mesmo. Princípio nas 3, né, velho? Esse Sim, aqui porque importa. eu falo assim, nós somos pessoas em constante transformação. Mas essas 3 coisas estão na minha essência. Então, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, eu vou estar guiado por essas 3 coisas. Isso Caramba. perpetuou. Netão, considerações finais do app aí. Ela falou questão de palavras positivas. Eu até vi uma pesquisa no John Hopkins. né? Tá chorando, então. Tô chorando, cara. Olha aí. É muita emoção. Ele anda emocionado, E assim, a questão é que as pessoas que se consideram positivas, ela tem 13% a menos chance de ter infarto. Além de aumentar a quantidade de vida, né? Se você conseguir lidar com os problemas, isso é importantíssimo que você falou. Para falar sobre as minhas considerações finais, eu acho que só as 3 características que você colocou no lugar das prioridades ali te marcou bastante, né? Porque é o seguinte, você na posição que você tá, a autoridade que você tá, você precisa ter essa postura. Eu já elogiei para diversas pessoas a sua postura também, não só no trabalho, mas fora dele, né? E eu acho que isso aí acaba passando uma transparência tanto para a pessoa que te vê, para quem trabalha com você, para quem te enxerga,
Para quem não te conhece, você tem que manter essa postura e segue até o final. Isso aí é muito importante para nós, para a cidade e para o cargo que você tá. Obrigado por ter contado sua história aqui, né? Eu não conhecia, apesar de nós sermos amigos, não conhecia a sua história. E eu quero desejar sucesso para você aí e esteja à frente da nossa cidade. Caramba. Thiago Tamioso, considerações finais. Cara, foi muito legal. Gostei demais, porque assim, como eu falei, você trouxe informações aí que eu mesmo não tinha conhecimento. E eu acho muito bacana isso, e acho que as pessoas têm que ter acesso a essas informações, porque muda o jogo da pessoa quando a pessoa sabe quem que ela tem que recorrer, quem que ela tem que procurar, de que jeito que funciona, como que funciona, e muda o jogo em diversos aspectos, não só na busca, né, porque, Deus me livre, né, não é, o povo também não pode ficar procurando a polícia, porque senão tem problema, né, só procura a polícia quando tem problema, mas também, tipo assim, do cara que tá numa escola que nem se falou, das meninas que te abordam e perguntam como que faz pra ser delegado, como que faz pra ser escrivã, é muito legal isso aí, e eu aprendi demais nesse sentido, eu achei muito bacana, porque é uma informação que eu, apesar de eu achar o meio policial muito bacana, são informações que nunca ninguém me falou, eu também nunca tive curiosidade de procurar, né? Mas assim, eu nunca tive acesso a essa informação, e hoje você veio aqui e rasgou o verbo, cara, foi muito legal, obrigado. Bom, Álvaro Lanza, considerações finais. Glaucio, eu vou fazer um agradecimento eu mesmo, né? Mas também pela nossa sociedade. Quando você falou, da parte que assim, mais me tocou foi na hora que você falou que agora você vai em busca da sua vida pessoal, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pagou um preço, às vezes, muito alto pela sua vida pessoal, deixou de lado para cuidar de uma sociedade que com certeza você tem esperança quando você olha para ela, porque se você não tivesse esperança, você não te teria colocado de lado e seguido em frente com os seus propósitos, né, e princípios. Então eu quero agradecer, porque eu acredito que isso não é fácil, eu não sei se eu teria essa coragem que você teve, mas por conta de pessoas como igual a você, a nossa sociedade tem sim solução e está indo, eu acredito, melhorando, indo para um lugar que eu quero criar meus filhos e minha família nele. Então muito obrigado por isso. bacana. Bom, Ô Glaucio, eu quero dizer o seguinte, tive hoje o prazer, o privilégio de conversar com uma pessoa que tem autoridade para servir a comunidade. Não faz do seu cargo, tá aí para fazer média, para querer usar as pessoas, nem nada. Muito pelo contrário, uma pessoa que deixou muito claro que tem autoridade para servir a sociedade. E me sinto privilegiado na nossa cidade ter uma delegada mulher, faz um trabalho imparcial, não defendendo apenas a mulher, mas também o homem, mas defendendo aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é o certo. Trouxe para a nossa mesa aqui do café valores inegociáveis, que são também alguns dos nossos valores, né? Como eu disse e acredito que pessoas que vão te ouvir, mulheres, vão se sentir inspiradas na sua história. Continue essa trajetória, sendo essa mulher inspiradora, para que outras pessoas vejam você como um exemplo de que é capaz de concluir os sonhos, propósito, e agora que Deus te abençoe nesse teu sonho de ser mãe, que Deus te abençoe, Amém. possa ser mãe de nações aí. Isso aí. E não, mas não de nações por muitos filhos, né? Mas mãe de nações, porque é uma força de expressão minha do meio cristão. Mas enfim, desejo a você toda a sorte de bênção no seu trabalho, na sua família. Muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando a tua história. Eu que agradeço mesmo imensamente. Eu gosto de falar para as mulheres, para a sociedade, para as mulheres, quando eu digo dessa questão do empoderamento, entender que nós não estamos limitadas a nada. É muito bom falar sobre isso, sobre segurança pública, sobre enfrentamento à violência doméstica. E vocês me proporcionaram isso hoje, eu agradeço, espero ter colaborado, engrandecido o objetivo do café. Com certeza, né? Sim, com certeza. E dizer que eu amo a minha profissão, né? Eu tenho plena consciência da minha escolha, e é como o Álvaro disse, todos os dias eu acordo e eu sempre peço, olha, Deus, me dê discernimento, sabedoria, inteligência, porque a gente lida com um bem precioso que é a liberdade. E eu peço isso sempre para eu justamente ser justa.
tomar decisões corretas, acertadas. E é isso que me guia. Eu busco ser aqui na Terra um bracinho da justiça, né? Porque a justiça maior que existe é só a divina. Mas aqui o nosso papel é trazer um pouco de justiça, trazer alento a quem nos procura, as vítimas que nos procuram, dar uma resposta. É essa a missão do trabalho policial. Então, a minha carreira como delegada me deixa muito feliz por fazer isso para a sociedade, né? Eu falei no início, repito, o lema da Polícia Civil é servir e proteger, e é essa mesma nossa missão, servir a sociedade e proteger. E é isso que eu acordo todos os dias buscando fazer. Legal, curtiu aí, tá com a gente? Sim, muito, nossa, muito bacana, você nem viu o tempo passar. Confesso que eu estava meio ansiosa, meio nervosa, mas foi maravilhoso. Disfarçou bem, né? Disfarçou. Mas eu estava. Galera, quem ainda não segue a gente lá no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube. Estamos em todas as plataformas digitais. Temos uma novidade. Você que ouve o nosso podcast no Spotify, agora tem ele em vídeo também. Então, se você tá eu ia falar, tá no LinkedIn, mas se você tá no LinkedIn, vai lá também, se inscreve no YouTube e segue a gente, cara, compartilha o café, tem muita história bacana aí. O que é, diretor? Tem até a história do Xandó lá pra vocês, gurizada. Tem... A história mais ouvida de todas, a história do cigarro. Só não tem a história do Netão. Eu vou procurar depois. Ainda. Aí, É que nós estamos se preparando. O que a nossa convidada merece? Aquela. Rapaz. Uma salva. Valeu, galera. Estamos encerrando o nosso podcast. Até a Valeu, próxima. abraço. Até a próxima.